Eu vou estar lendo a mesma versão de vocês aí no telão, para facilitar o entendimento. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Volta para o versículo 1. O versículo 1 diz bem assim, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Senhor, nós lemos a Tua palavra e eu clamo a Ti, por Tua misericórdia e graça, que o Senhor venha falar de uma forma profunda, Senhor, de forma especial com as mães, mas não somente com elas. Senhor Deus, os pais que aqui estão, os filhos que aqui estão, todos nós, Senhor Deus, que amamos e que entendemos a importância da família. Senhor, nós clamamos a Ti para que o Senhor nos dê a direção, nos dê entendimento, que o Teu sangue venha nos acobertar, Senhor, repreendendo todo o mal, por Tua misericórdia, Deus, dá ordem a Teus anjos, para que estejam acampados ao redor deste lugar e que venham, Senhor, receber de Ti também a ordem para visitar cada família nesta noite, cada casa. Entre pelas portas, Senhor Deus, e quebre todos os laços e embaraços, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém! Amém, amados. O Salmo 127 ele é um salmo que pode, como a palavra de Deus, pode ser visto por várias vertentes. Nós vimos algo tremendo que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. Em vão está sendo o trabalho daqueles que estão edificando. Ou seja, nós olhamos para dentro de um lar e a Bíblia está dizendo que o céu está reconhecendo que as pessoas que estão dentro de uma família estão se empenhando, estão buscando, estão se esforçando para que o lar seja edificado. Quem aqui, amados, você que é pai, você que é mãe, quem aqui não tem dado uma contribuição ao seu lar? Nós sabemos que muitas vezes são poucas horas de sono, muitas vezes você está com uma disposição para você sai para o seu local de trabalho, você enfrenta desafios, você passa por aborrecimentos, mas porque você tem uma motivação, a sua família, você sabe que tem alguém que depende de você, você sabe que você fez aliança com alguém, até mesmo um casal sem filho, fez uma aliança com uma outra pessoa, né, na intenção de construir um lar, na intenção de preparar alguma reserva para que possa melhorar de vida. Então, o Salmo 127, ele é muito precioso, eu gosto demais desse Salmo, porque ele nos diz, ele nos mostra que existem pessoas dentro da casa trabalhando, amém? Pessoas que estão se esforçando, porque o texto, ele diz que se o Senhor não estiver lá fazendo, em vão é o trabalho. O Salmo não está negando que as pessoas não estão buscando edificar o seu lar. A palavra de Deus não está negando nesse Salmo que as pessoas estão empenhadas, estão trabalhando sim. Só que uma verdade, e a mais preciosa, é revelada. Eu vou parafrasear para você esse versículo 1. Ele está dizendo para a gente: não adianta nada o seu trabalho se a mão do Senhor não estiver sobre o seu lado. Você consegue ver isso? Está dizendo que por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, por mais que você se empenhe, você precisa da ajuda de Deus. E é interessante, amados, quando nós reconhecemos que nós precisamos da ajuda de Deus, porque muitas vezes nós olhamos para dentro da nossa casa e o que é que você pode estar vendo lá? Você pode estar vendo um lar que possa estar em algum momento enfrentando uma fase difícil, conturbada. Talvez você olhe para dentro da sua casa e veja: poxa, eu não queria que houvesse tantas discussões aqui dentro da minha casa. Talvez você olhe para dentro da sua casa e pense assim: poxa, eu não queria que a gente tivesse tantos problemas, tivesse tantas dificuldades. Mas quando a Bíblia fala sobre Deus entrar dentro da nossa casa e começar um projeto, um processo de edificação, não significa que Ele vai trabalhar somente na vida do outro.
esperando de Deus e que eu estou pedindo para Deus: Deus, a minha família está muito atribulada, Deus, a minha família está com dificuldade, Deus, eu preciso do seu agir. Deus pode estar olhando do céu para você e falando: então eu vou começar a obra, só que eu vou começar através de você, porque é você que não está se empenhando, é você que não está tendo entendimento, é você que está fora de uma visão que eu preparei sobre o cuidado que uma família deve ter uns com os outros. Então, amados, a gente tem que aprender a não fugir de orações perigosas, sinceras e verdadeiras, dizendo: Deus, entra com a tua providência na minha casa, Deus, endireita o meu lar, Deus, entra com providência, e se o problema for eu, trata comigo, Senhor. Fala, o teu servo ouve, a tua serva ouve. Nós precisamos ter essa coragem de fazer esse tipo de oração, porque existem situações, irmãos, que vão entrando, entrando e saindo, e você olha para dentro da casa e não muda, mas a pergunta que o céu está fazendo para você, mas entrando e saindo, e o problema não muda. Mas e você? Tem mudado? Você está disposto a mudar? Porque Deus, Ele tem prazer em trabalhar pessoas. Deus tem prazer em pegar uma matéria bruta e refinando e tratando. Deus ama desafio. Ei, você acha que você é a pessoa mais difícil? Olha, Deus mudou a vida do apóstolo Paulo, que era um perseguidor, um assassino, alguém que perseguia a igreja. Você acha que vai mudar a sua vida? Então, que você possa nessa noite colocar o teu coração diante do Senhor. Mas esse salmo também, ele nos fala uma coisa linda. Ele fala que você não está trabalhando sozinho. Ele fala que Deus está preocupado com a sua casa. Ele fala que Deus, Ele está preocupado, Ele está olhando para dentro do seu lar. Olha só como o salmista vai descrevendo. Fala sobre o trabalho que está sendo feito. Fala de um Deus que, quando Ele encontra alguém que o ama verdadeiramente, se essa pessoa por algum motivo não está tendo condição, ela está clamando a Deus, está esperando Deus, ela está fazendo tudo o que ela pode fazer, a Bíblia diz que Deus, Ele providencia, Ele envia a provisão enquanto o seu amado está dormindo. Você imagina isso? Que coisa linda! Você ora, você se esforçou e você foi dormir e fala: Deus, eu não sei o que fazer, não há mais forças em mim, eu te entrego, Senhor, a minha casa, eu te entrego a minha vida. E você vai dormir. E quando você está dormindo, Deus começa um processo no mundo espiritual em que vai te atingir. Irmãos, as bênçãos, Deus manda as bênçãos correr atrás da gente. Você sabia que Deus tem mandado bênçãos correr atrás de você? Mas só tem uma regra para que você seja alcançado: você precisa estar no caminho do Senhor. Porque a Bíblia diz que a gente não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque a bênção é enviada para quem está no caminho. E eu quero te dizer uma coisa: guarda no teu coração isso. O Senhor não tem filho predileto, não tem filho predileto, Ele quer abençoar todos. A promessa que foi feita a Abraão é que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Deus tem um plano de bênção para todas as famílias, mas é necessário que as famílias convidem ao Senhor a entrar no seu lar, que as pessoas estejam dispostas a falar: Deus, fala comigo, mostra se há algo que precisa ser trabalhado dentro de mim para que o meu lar seja um lar de paz. Então, amados, mas hoje nós queremos falar de uma forma especial sobre o poder da oração de uma mãe. Como o céu ouve uma mãe? Que vínculo é esse que Deus deu? Algo tão precioso que desde o ventre, irmãos, uma mulher já vai se relacionando com seus filhos, e uma aliança é feita desde dentro do ventre. Isso é uma coisa linda, maravilhosa. Então, eu quero primeiro estar lendo o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha a importância de um cuidado, a importância de se preocupar, a importância e como é precioso o papel de cada pessoa. Irmãos, eu estou falando aqui, quer seja mãe biológica, mãe adotiva, mãe do coração, todas as mães são preciosas. Talvez você é uma avó que tem sido mãe. Deus abençoe a tua vida, guarde, fortalece a cada dia. O céu está vendo o seu trabalho, o céu está de olho em você e tem se alegrado com a sua dedicação, com o seu amor, com o seu zelo.
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O Evangelho. E então ela creu tanto, irmãos, e ela não guardou isso para ela. Ela começou a replicar na vida da sua filha Eunice. E então, ensinando os princípios, ensinando a palavra. E Eunice, por sua vez, repassa isso ao seu filho Timóteo. Então, olha só que coisa interessante. Imagine uma mãe, vamos falar agora em tese, agora para a nossa geração. Você busca conhecer a Deus, você começa a entender o poder da oração, você começa a entender quão precioso é o acesso que o Senhor te dá e o convite que Ele te faz para entrar no caminho, para ser cuidada por Ele e também para que as suas orações sejam apresentadas a Ele pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus projetos. E então você imagina uma mãe hoje que pega uma criança e ela começa a ensinar a palavra, ela começa a falar que existe um Deus que ama a família, é uma criança que está ali, como as nossas crianças têm sido ensinadas aqui na igreja. Você não sabe quem essa criança foi chamada por Deus para ser. Talvez você olhe, é só uma criança, mas o céu já olha e vê um pastor. O céu já olha e vê um missionário, um apóstolo, um professor, uma professora. Alguém que vai dançar, que vai ministrar danças, alguém que vai evangelizar, alguém que talvez um dia até pastoreie a sua casa e a sua descendência. Nós não sabemos quem essas crianças são em Deus, amém? Porque um dia, irmãos, eu fui uma criança, não faz muito tempo, mas eu fui. Um dia, irmão, eu lembro, tem uma coisa que eu lembro, tem duas coisas que eu lembro muito forte da minha infância. Uma é censurada, eu não vou poder falar, porque é muito ridículo. Mas a outra, eu lembro da minha mãe comigo no centro de Vitória, eu queria ir no Parque Moscoso, ela levava a gente para resolver os problemas lá, e estava a gente, vai no banco, vai não sei aonde. Aí levou a gente para ir no Parque Moscoso, aproveitou, deu uma passadinha. Irmão, vocês conhecem o que é o Parque Moscoso? Todo mundo sabe o que é? O pessoal daqui sabe, né? Não é possível, vocês sabem. E aí, na hora de ir embora, o que o Andreison fez? Andreison era criança, se jogou no chão, no centro de Vitória. Você lembra disso, mãe? Ei, mãe, você lembra disso? Ah, então, ela lembra. Eu também. E aí não vou. Irmão, era coisa de 4, 5 anos, não sei. E aí me joguei lá, uns 4 anos, né, mais ou menos. E joguei e não queria ir. E ela falou bem assim, eu vou te deixar aí. E eu vou te deixar aí. E ela virou as costas e foi. E foi eu, né? Claro, com segurança, ela sempre manteve a gente no olhar dela. Mas se você passasse naquele dia, o que você ia dizer daquela criança? Não diga, não repita. Por favor. Sabe lá o que? Se eu visse hoje, irmão, o que eu poderia pensar dessa criança? Né? Que piracento, que menino. Irmãos, eu, graças a Deus, pelo entendimento que eu tenho da palavra, eu não amaldiçoo. Eu falo, Senhor, tem misericórdia dessa mãe, misericórdia dessa criança, Jesus. Converte esse coração, ô Senhor. Mas tem pessoas, a gente sabe que tem, que falam, isso aí é uma peste. Isso aí não vai dar para nada, isso aí só vai dar dor de cabeça para a mãe. E amaldiçoa filho dos outros. Mas tem mãe que, infelizmente, ao invés de usar o poder da palavra, e tem poder, a palavra tem poder de gerar vida ou gerar morte. A Bíblia diz isso. Ela começa a amaldiçoar. Nunca diga que seu filho não presta para nada, nunca diga que vai ser um vagabundo, nunca diga nada disso. Corrija, discipline em amor, mas abençoe. Abençoe. Quando você estiver em oração, quando você estiver com ele, quando ele estiver triste, não, Deus te abençoe. Meu filho, você é uma bênção. Meu filho, você é um servo de Deus. Você vai. Às vezes a criança fala bem assim, mãe, ou pai, né? Fala bem assim, um dia eu vou pregar a palavra. O que você faria se seu filho falasse isso? Você vai falar, meu filho, que Deus te abençoe. Eu digo amém. Amém. Você vai fazer uma coisa boa. Você vai abençoar muitas vidas. Porque nem todo mundo faz isso. Falar, você não sabe nem falar direito, sabe nem escrever direito. Então nós não sabemos quem as crianças são em Deus.
Então eu estou dizendo isso porque a Bíblia está falando de uma avó que ensinou a mãe que ensinou o seu filho, e ele se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Um dos maiores líderes que esse mundo já viu. Alguém que propagou o evangelho, alguém que cuidou da noiva de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos ver e entender, analisar o quão profundo é o papel de uma mãe. Porque você não está vendo ali, dizendo que ele aprendeu indo para a escola bíblica. Não está dizendo que Timóteo ele aprendeu indo para o templo. Ele está dizendo que a fé da sua avó, a fé da sua mãe, sabe, impregnou na vida dele. Porque quando ele olhava para dentro da sua casa, ele via falar de oração. Quando as dificuldades se levantavam, as pessoas não, o que não faziam, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Quando ele aprontava alguma coisa, coisa de menino, se jogar no chão, fazer pirraça, não, disciplinava no Senhor. Então é muito importante o papel de vocês, mães. Vocês podem estar preparando, quando uma mãe ora, quando uma mãe ensina, quando uma mãe disciplina, quando uma mãe corrige, entenda, você pode estar preparando um pastor, alguém que vai abençoar, influenciar uma multidão. Então, amados, mas uma coisa é certa, você já está influenciando uma próxima geração. Que tipo de influência nós estamos dando para eles? O poder de vocês, a palavra de vocês, o poder de vocês, da oração de vocês, é algo sobrenatural. O poder de influência que vocês, mães, têm. Não é isso? Quem já ouviu assim, ou quem já falou? Você pode falar de mim, mas não fala da minha mãe, não. Quem já falou isso na escola? Quem não fala isso, né? Que tocou, sabe, mexe, por causa dessa ligação que existe, né? Mas outra coisa que a palavra diz, e é algo para o coração de vocês, mamães. Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, 29. Nós vimos a importância, irmãos. O colo de uma mãe pode ser o primeiro lugar onde uma criança vai ouvir falar de Deus, onde um pastor vai ouvir falar de Deus, como foi com o Timóteo. Mas Isaías, capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, 29. Nós queremos falar também algo lindo, que eu já tive essa experiência, muitas vezes, né? Olha só, a palavra do Senhor diz, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O que o texto está dizendo? Está dizendo que Deus, Ele é o Deus que dá força àquele que está cansado. Talvez você é alguém que já perdeu as contas de quantas vezes você falou assim, olha, eu estou cansada, já cansei de fazer isso, já cansei de falar isso, eu estou me sentindo desgastada. A palavra de Deus está te dando uma mensagem, trazendo uma mensagem para o seu coração. Talvez você é alguém que olha para dentro da sua casa, sabe que precisa lutar, mas não está tendo forças. O Senhor está te dizendo que Ele é o Deus que dá força ao cansado. Sabe o que Ele está dizendo? Trazendo de uma forma bem simples, Ele multiplica as forças de quem não tem força nenhuma. Deus não respeita a lei da matemática, porque qualquer coisa vezes zero é igual a zero, mas Deus está pegando o zero da sua força e está dizendo, se você entregar para mim, teu coração, se você entregar o seu problema, se você se entregar, eu vou multiplicar as suas forças, para que você volte a lutar. Luta pela tua casa, luta pelos seus filhos, luta pela sua família. Então, quando você, mãe, você busca a presença de Deus, você pede a Deus, fala, Deus, eu preciso de forças, eu preciso de graça, de sabedoria. Sabe, talvez o estresse está batendo tão forte, que você já não está conseguindo nem raciocinar direito. Ei, aquieta teu coração, fala para Deus, Deus, multiplica as minhas forças, porque eu sei que eu fui chamado para lutar, eu quero usar a autoridade de mãe, usar esse vínculo sobrenatural que o Senhor deu com os meus filhos e liberar palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação para a vida deles, em nome de Jesus. Uma outra coisa, amados, que a palavra do Senhor diz, está em Provérbios capítulo 31, Provérbios 31, versículo 25.
Provérbios 31, 25. Provérbios 31, 25. Nós vamos falar, amados, sobre uma visão sobre o futuro. Né? Você tem uma visão otimista, uma visão esperançosa até, né? Talvez essa seja a melhor palavra. Uma visão esperançosa sobre o futuro. Provérbios 31, 25. A força e a glória são suas vestes, e ri-se do dia futuro. E ri-se do dia futuro. Está falando da mulher preciosa. Vai descrevendo a mulher que ela trabalha, que ela se dedica, que ela cuida dos filhos, cuida da casa, enfim. Mas está falando de uma visão de futuro. Está dizendo que ela ri-se do futuro. Ou seja, o coração dela transborda de esperança. Qual é o tipo de visão que você está tendo da vida? Talvez haja alguém aqui que olha para a sua própria vida e só vê pessimismo. Você já ouviu falar da questão do copo d'água? Você vê um copo d'água pela metade. Tem gente que fala bem assim, olha, como é que está esse copo? Rapaz, esse copo está quase vazio. E alguém pode olhar o mesmo copo e falar, rapaz, esse copo está quase cheio. Qual é a visão? Quando você olha para a mesma situação, você só vê coisas negativas, ou você procura algo positivo de uma situação. Eu lembro de uma história, irmãos, em que um vendedor, ele foi desafiado a ir para uma cidade. E ele era um vendedor, ele trabalhava para uma fábrica de sapatos. E aí o que aconteceu? Ele foi enviado para uma cidade e tinha muita dificuldade lá. Lá não tinha fábrica, eles queriam instalar uma fábrica, eles queriam vender. E aí o primeiro vendedor foi enviado e quando ele olhou lá, ele teve uma preocupação muito grande. Porque naquele lugarejo que ele foi, as pessoas não usavam calçado. Elas gostavam de andar descalças. Elas gostavam. Não queriam saber nem de chinelo. Elas gostavam de andar descalço. Então ele foi e voltou e falou bem assim, ó, eu trago más notícias. Infelizmente, se a gente for para lá, a gente vai falir. Por quê? Porque as pessoas não gostam de calçado, elas andam descalças. Então enviaram um outro vendedor. E aí, quando o vendedor chegou no mesmo lugar, ele viu o quê? As pessoas continuavam andando descalço. Sabe o que ele fez? Rapaz, prepara a documentação e instala essa firma aqui com urgência, porque a quantidade de clientes que eu estou detectando aqui, ela é incontável. Então, um vendedor de sapato, ele chega no lugar em que as pessoas, ninguém usa sapato. É necessário um trabalho de convencimento. Falar da higiene, falar da proteção, falar da segurança. Então esse trabalho foi feito e a fábrica rompeu. Por quê? Ele percebeu uma necessidade, porque ele teve um outro tipo de olhar. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós podemos estar enfrentando alguma situação dentro da nossa casa. Você, mãe, pode estar olhando uma situação e dependendo do tipo de olhar que você vai ter, você pode contribuir para que o problema continue do mesmo jeito, ou talvez aumente, ou você pode contribuir para uma solução. Nós precisamos fazer como a mulher de Provérbios 31. Uma mulher que tem uma visão esperançosa, ela ri do futuro, ela sabe que a vida dela está nas mãos do Senhor, ela sabe que problema todo mundo tem. Muito cuidado, se você é alguém que está, não é só aqui, nada dá certo para mim, esse tipo de palavra não é Deus que está colocando nas suas bocas, na sua boca, repreende isso em nome de Jesus. Nunca mais diga que nada para você dá certo, nunca mais diga que você não vale nada. Ei, o preço pago pela sua vida foi o sangue do Filho de Deus, você vale muito, você vale tudo. Então a questão da visão que você tem da vida pode determinar o destino, o seu destino, vai determinar as coisas que você vai conquistar ou não nessa terra. Tudo começa com uma visão, irmãos. Tudo começa com uma visão. Então nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer, ei, eu tenho uma visão, eu tenho um plano de paz para você, eu tenho um plano de bênção para você, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua história.
Eu tenho um plano de recomeço, de restauração. Se o vaso está rachado, deixa na mão do oleiro. Ele vai tratar, ele vai curar, ele vai edificar. Ei, você vale muito para o Senhor, você é uma filha amada. Você não é só a mãe de alguém, você é filha. Você tem um pai que te ama, tem um pai celestial que se preocupa com você. Mas é necessário que você pare de fugir dele. Para de olhar para os seus erros, para as suas falhas, olha para ele, olha firmemente para Jesus. A Bíblia diz isso. Sabe por quê? Que entra ano e sai ano, e a gente permanece buscando a Deus, permanece, porque a Bíblia nunca disse para eu olhar para mim, olhar para os irmãos, não, olhar para o homem, olhar firmemente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando você olha para Jesus, a sua esperança é renovada. Quando você olha para Jesus, você se sente amada, mulher. Então aquieta teu coração. E por fim, Salmo 56. Salmo 56, versículo 8. Eu quero finalizar com isso, Salmo 56, versículo 8. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então olha só, o que é põe as minhas lágrimas no teu odre? Está falando que Deus colhe as lágrimas. E se tem uma pessoa que chora nessa terra, né? São as mulheres e, claro, somente as mães. Por quê? Quando você, mulher, quero falar diretamente para você, mãe, uma palavra de esperança para você. Quando você ora a Deus, intercede por um filho, a sua oração, ela atravessa o tempo. A sua oração, ela vai tocar gerações. Você pode estar orando aqui, Senhor, eu oro pelo meu filho, eu oro pela minha filha, Senhor, onde quer que ele esteja, Senhor, que o Senhor trabalhe a mente dele, que o Senhor trabalhe... Você está tocando gerações, a sua oração, ela está sendo recebida. Quando você ora a ponto de entregar o seu coração, de se derramar na presença de Deus, de chorar, sabe, aquela oração que vem do mais profundo íntimo do seu ser, a Bíblia diz que as lágrimas são colhidas em odres, são apresentadas ao Senhor. Deus não desperdiça lágrimas, você pode ter certeza disso. Uma outra coisa, amado, a oração, ela tem o poder de entrar aonde você, mãe, não pode entrar. Talvez o seu filho esteja em um lugar, talvez ele fuja de você, ele não vá mais para a reunião de família, né? Ele pode acontecer até de cortou o número, deixa o telefone desligado, não importa. Aonde você não consegue entrar, a sua oração chega lá, amém? A sua oração chega. Ore com fé, ore com o coração quebrantado, ore na certeza que você está sendo ouvido, porque você está sendo ouvida. Uma outra coisa, amados, a sua oração alcança seus filhos, até mesmo quando eles insistem em fugir de Deus. Pode haver alguém que esteja fugindo de Deus, que você já chamou para a igreja, que você falou, filho, não é esse o caminho, filha, não é isso que Deus quer para você. Você precisa colocar a tua vida diante do Senhor. Olha, muito cuidado, Deus está dando livramento, enfim. Mesmo quando os filhos, muitas vezes, de forma precipitada, de forma, sabe, imprudente, não importa, ou consciente, fogem de Deus. A sua oração tem o poder de alcançar. Isso não é só para a oração da mãe, a oração do pai, a oração do irmão, a oração do filho para o pai, para a mãe, a oração da família. A oração da família. Mas a questão de nós apresentarmos as nossas dores para o Senhor é de suma importância. Que você, mãe, que você, pai, que você, filho, que você possa colocar o teu coração diante do Senhor e apresentar as suas orações pela sua casa, pela família, porque o Deus vivo, o Deus da família, Ele quer edificar o seu lar. Amém? Amém? Então eu peço que você se coloque de pé, eu quero fazer uma oração pautada nessa palavra, depois nós vamos passar a parte das homenagens às mães. Põe a mão no teu coração, mamãe.